Presidente do Sindlojas e vice-presidente da CDL de Criciúma fala sobre a atual situação do comércio local. Em Içara, comerciantes e funcionários fazem protesto pedindo a volta das atividades no município. Caixa Econômica Federal vai liberar a partir do dia 15 de junho o saque das contas do FGTS. Governador Carlos Moisés estuda a possibilidade de liberar a volta das atividades produtivas no estado. Vereadores de Criciúma reduzem salários. Intenção é economizar e ajudar o executivo a enfrentar a pandemia da Covid-19. Presidente Bolsonaro se pronuncia à população e mais uma vez pede unidade e volta da economia. Diretor da Organização Mundial de Saúde pede fim da politização da crise do coronavírus. Presidente norte-americano responde e reafirma que estuda cortar repasse de verbas para a OMS. Máscaras caseiras também podem ajudar na prevenção contra o coronavírus. E na série especial da Unesc, vamos conhecer um projeto que ajuda na proteção de profissionais da área da saúde. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é quinta-feira, véspera de feriado, dia 9 de abril de 2020. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa tarde. O presidente do Sindlojas e vice-presidente da CDL de Criciúma falou sobre a atual situação do comércio local. O representante da classe empresarial não escondeu as preocupações sobre o grave problema do coronavírus, que também atinge em cheio a economia. Para a CDL de Criciúma, a situação começa a se normalizar, mas o reflexo, principalmente para os pequenos empresários, será forte. Parte do comércio gradativamente está voltando às suas atividades. Porém, o governo está preterindo o pequeno varejo, penalizando ele de forma muito acentuada, ainda mais que as pequenas empresas, seu capital de giro é curto, eles vendem, descontam para fazer os pagamentos a fornecedores. A expectativa é que a partir de segunda-feira o comércio possa voltar a atender normalmente. Caso isso não ocorra, o presidente do Sindlojas e vice-presidente da CDL descartou uma desobediência por parte dos lojistas, assunto que começava a ganhar força principalmente nas redes sociais. Carvalho ainda lembrou das sanções que tal rebeldia poderia acarretar. A perspectiva de nós abrirmos o comércio de Criciúma contra o decreto do governo, isso não tem a menor possibilidade, porque nós somos obrigados a respeitar uma decisão, e se nós respeitarmos essa decisão, primeiro, se o prefeito fizer um decreto, o Ministério Público vem e caça, e pode inclusive enquadrar ele por crime de responsabilidade e ele perder o mandato. Nós não queremos que o presidente da CDL também, nem como presidente do Sindlojas, venham a ser feita a sua detenção por estar descumprindo uma norma constitucional. E também o pequeno varejo, se abrir as suas portas, o policiamento no cumprimento do seu dever, ir lá, notificá-lo, pedir para fechar e ele insistir em ficar aberto, pode ocorrer um processo crime por desrespeito ao decreto, ele pode haver a detenção dele e inclusive multa. Isso nós não queremos, ainda mais num momento desse que já está todo mundo financeiramente extremamente abalado. Por isso, o empresário e representante do comércio varejista da cidade resolveu adotar medidas legais para tentar reverter a situação atual. Os caminhos que a CDL está buscando são os caminhos da pressão política, até porque nós não podemos descumprir uma norma vigente. E estamos em contato com a FEComércio, com a FCDL, com a FACISC, todas as entidades, inclusive os sindicatos em todo o estado, as CDLs em todo o estado, estão exercendo pressão sobre seus deputados, sobre seus prefeitos, inclusive encaminhando propostas de abertura gradual de forma segura para quem venha comprar no comércio local.
mas de qualquer maneira o único caminho que nós achamos é a legalidade, é respeitar a lei, abrir diante da suspensão do decreto. Renato, que também é vice-presidente da CDL de Criciúma, falou que por hora é impossível mensurar os prejuízos causados no comércio local em virtude da pandemia da Covid-19. Sobre o impacto, ou algum estudo sobre o impacto do coronavírus, do comércio fechado em Criciúma, ainda não temos nenhum número. Primeiro porque é o seguinte, quem está sendo preterido nesse momento é o pequeno varejista. Esse sim que está tendo a maior dificuldade. São as empresas menores, onde o quadro também é muito reduzido. Terão demissões? Terão demissões. Serão num número muito expressivo? Não serão num número muito expressivo, até porque o pequeno varejista ele tem uma relação muito pessoal com seus colaboradores. Então ele nesse momento ele vai entrar com alguma negociação em tentar reduzir a carga horária, tentar fazer algum acordo, alguma forma que a pessoa não seja demitida e se mantenha o emprego. Em Sara, uma manifestação foi realizada pedindo a abertura do comércio local. Confira. A manifestação, segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas issarense, contou com a presença de donos de estabelecimentos e também funcionários. Sobre a manifestação que a gente fez ontem, os comerciantes, falando sobre os cartazes e mandando a mensagem para o governador de que a gente precisa trabalhar. Foi uma manifestação pacífica onde caminhamos na rua Marcos Rovares e tivemos o apoio total da população que passava por nós e quem estava nos bancos e nas filas, nas lotéricas. Isso foi muito importante. Sobre demissões, Fernandes confirmou que a preocupação existe e, apesar de ser em pequena escala até o momento, elas já estão ocorrendo. Tem algumas lojas que realmente demitiram algumas pessoas, mas são muito poucas. A gente vem orientando os comerciantes a não fazerem demissão nesse momento, aguentarem, né? Esperamos a retomada agora segunda-feira, dia 13, de todo o comércio aberto. Então é muito importante que mantenha o seu quadro de funcionário para nós fazermos a roda da economia girar no nosso município. O presidente da CDL de Sara ainda fez um apelo à comunidade para que a mesma ajude o comércio a sair da crise do coronavírus. É muito importante nessa hora fazer as compras no bairro, no centro, mas que faça na sua cidade, né? Oportunize ao seu lojista ali do lado, mais próximo de você, a fazer as suas compras, a ir no salão de beleza, a fazer o seu serviço. Procure a nossa cidade. E Sara, ela já é bem grande, conhecida por todos através do seu comércio dinâmico. Nós temos bastante coisa. Procure, fique, compre na nossa cidade. Em resposta aos comerciantes, não somente aqui do sul catarinense, mas de todo o estado, o governador anunciou que a equipe de gestão de crise catarinense está de fato analisando a possibilidade de liberar as atividades comerciais. Pressionado por prefeitos e classe empresarial, o governador catarinense já dá mostras que as atividades produtivas do estado poderão ser retomadas na próxima segunda-feira. Porém, o chefe do executivo catarinense disse que tudo vai depender da colaboração da própria população. O comércio, a gente está estudando uma forma segura do comércio retomar suas atividades, se todos os nossos números continuarem sob controle como estão, se os catarinenses fizerem a lição de casa, o governo fazendo a parte deles, construindo novos leitos, investindo na saúde, mas ao mesmo tempo o cidadão é corresponsável pelo sucesso dessa operação. O anúncio oficial da volta da economia deverá ocorrer através de portaria, que será divulgada no próximo sábado. Na medida do possível, a gente vai, até o fim de semana, liberar novas informações através da Secretaria de Saúde, para que a gente possa regular as atividades, que elas tenham uma retomada segura, mas fundamental dizer, a participação de você, cidadão que nos ouve, do comportamento social. E mesmo com a retomada da normalidade, Carlos Moisés lembrou que a pandemia ainda não foi solucionada e comunicou investimentos na área da saúde para que o enfrentamento da Covid possa prosseguir. Estamos investindo na nossa capacidade de leitos de UTI. Nós já contamos com 220 novos leitos de UTI em todas as regiões do estado. Nós aumentamos em 25% a disponibilidade de leitos de UTI desde o dia 13 de março. Nós estamos também alugando leitos da rede privada
para que essa resposta também se dê por meio da capacidade da rede privada hospitalar e uma ação mais rápida de instalação do que criar novos leitos. Nosso objetivo, num primeiro momento, é criar 713 novos leitos, além dos 800 leitos que nós tínhamos antes da pandemia, leitos de UTI. E também estamos investindo na rede filantrópica com até 276 milhões este ano, para que todos os hospitais filantrópicos recebam recursos públicos estaduais, investindo também cerca de 76 milhões na aquisição de equipamentos, respiradores, monitores, enfim, equipamentos de proteção individual também. Nós publicamos um chamamento para a contratação de novos 100 leitos de UTI, num formato de hospital de campanha. A gente consegue construir uma retaguarda de resposta na medida em que a demanda vai aumentando. A seguir, Caixa Econômica Federal vai liberar a partir do dia 15 de junho saque das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A Caixa Econômica Federal vai liberar a partir do dia 15 de junho o saque das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. A equipe econômica detalhou a medida. Mais uma ação do governo federal para ajudar os brasileiros a enfrentar a crise provocada pelo novo coronavírus no Brasil. O saque será permitido em contas ativas e inativas, mas se o trabalhador tiver saldo nas duas, o resgate será feito primeiro na conta que estiver parada e com menor valor. O limite do saque é de R$ 1.045. Ela confere um tratamento isonômico e universal para todos os participantes todo mundo que tem conta vinculada no FGTS, todos eles vão levar um salário mínimo de sua conta, vão poder retirar. Então você tem menor risco de injustiça, de beneficiar um setor ou outro. A medida provisória foi publicada em edição extra no Diário Oficial da União na madrugada desta quarta-feira. A MP autoriza o saque das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, entre os dias 15 de junho e 31 de dezembro. O cronograma de pagamento ainda será definido pela Caixa Econômica Federal. Quem tiver conta na Caixa vai receber automaticamente, a não ser que sinalize ao banco até o dia 30 de agosto que não tem interesse em receber o benefício. Aqui em Brasília, o governador decretou a reabertura das agências bancárias. Nesta quarta-feira, elas voltaram a funcionar em horário normal, das 11 da manhã às 4 da tarde. Mas agora seguindo regras de higiene, segurança e distanciamento entre as pessoas. Mesmo assim, a orientação geral é não procurar as agências. Para quase todos os serviços, inclusive a consulta ao saldo do FGTS, a Caixa Econômica Federal disponibiliza o atendimento virtual, por aplicativo ou telefone. Além disso, o calendário do novo saque do FGTS ainda será definido e divulgado pelo banco. A liberação do recurso é somada a uma série de outras medidas do governo que têm o objetivo de ajudar os brasileiros a enfrentar a crise provocada pelo novo coronavírus. Nesse momento, o FGTS está em vigor uma suspensão das arrecadações do FGTS, então, por 3 meses, competência março, abril e maio, vai deixar de ingressar recolhimento, as empresas estão isentas de recolher a contribuição ao FGTS, então isso vai impedir a entrada de 30 bilhões de reais ao FGTS, então nós estamos tendo que absorver isso. Então esse é o apoio que o FGTS está dando para as empresas, o alívio que está dando para as empresas. Para os trabalhadores, nós estamos com esse saque de um salário mínimo a partir de agora de junho. Temos o saque aniversário também, que abriu. A medida provisória também prevê o fim do fundo do PIS/PASEP. O dinheiro passará a incrementar a caixa do FGTS. E ele receberá aportes de contas datadas até 1988 do PIS/PASEP e será um aporte de liquidez de uma magnitude aproximada de 21,5 bilhões de reais. A única diferença é que a gente tira uma necessidade de governança de 2 fundos e passa para um só. Então, além de você reduzir o custo
ter toda essa administração do fundo PIS/PASEP, agora a gente vai estar tudo dentro de um fundo do FGTS, um fundo maior, mais bem estruturado. Você também torna possível, daí a importância da medida, você torna possível realizar esse saque no valor anunciado de um salário mínimo. Então, a extinção do fundo PIS/PASEP não está extinguindo a arrecadação de PIS e PASEP, que hoje, desde a Constituição, vai para o FAT pagar abono salarial e seguro-desemprego. O calendário do saque do abono salarial, direito de quem trabalhou no ano anterior com rendimento de até 2 salários mínimos, começa em junho. A medida provisória que autoriza o saque do FGTS já está valendo, mas precisa ser aprovada na Câmara e no Senado. O tempo máximo de discussão será de 16 dias, seguindo a nova tramitação das MPs, aprovada pelo Congresso em decorrência da pandemia. A equipe econômica declarou que desde dezembro do ano passado trabalha elaborando cenários e propostas para auxiliar as pessoas atingidas pelo coronavírus, mesmo antes de saber da dimensão da crise. A equipe informou ainda que novas medidas estão por vir para atender todos os brasileiros afetados. Estamos estudando, vendo cada setor, o que pode estar sendo impactado para que a gente possa fazer a medida para aquele setor. Não somos um país com muito recurso, temos que otimizar os nossos recursos para poder atender a população da melhor forma possível. O presidente da República, Jair Bolsonaro, fez o 5º pronunciamento na TV sobre a pandemia do novo coronavírus. O chefe do Estado brasileiro disse ter certeza que a grande maioria da população quer voltar a trabalhar. O presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite desta quarta-feira em um pronunciamento que é dos governadores a responsabilidade das medidas de isolamento social motivadas pela pandemia do novo coronavírus. Respeito à autonomia dos governadores e prefeitos. Muitas medidas, de forma restritiva ou não, são de responsabilidade exclusiva dos mesmos. O governo federal não foi consultado sobre sua amplitude ou duração. O presidente pediu que as pessoas voltem a trabalhar normalmente. As consequências do tratamento não podem ser mais danosas que a própria doença. O desemprego também leva à pobreza, à fome, à miséria, enfim, à própria morte. O número de mortes decorrentes do novo coronavírus chegou a 800 no Brasil, segundo dados divulgados nesta quarta pelo Ministério da Saúde. O resultado marca um aumento de 20% em relação à terça, quando foram registrados 667 óbitos. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde pediu para que os países não politizem o vírus, referindo-se às críticas que recebeu do presidente americano Donald Trump sobre a relação entre a entidade e o governo chinês. Os Estados Unidos, o maior financiador da Organização Mundial da Saúde, e a entidade vivem momentos de tensão. Sem citar nomes, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, defendeu que o foco no momento deve ser salvar vidas e que as nações não podem politizar a pandemia de Covid-19. O presidente americano Donald Trump acusa a organização de ser muito tendenciosa em relação à China. Peço por uma solidariedade honesta a nível mundial, uma honesta liderança entre Estados Unidos e China. Temos muito menos tensões se compararmos com a Guerra Fria. Aqueles que tiverem diferenças têm que dar as mãos e lutar juntos contra o coronavírus. De acordo com Washington, a organização defendeu no início da pandemia que proibir viagens ao gigante asiático, epicentro do surto viral, não era aconselhável. O presidente americano ameaçou ainda cortar os recursos dos Estados Unidos para a OMS. Mas o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mais uma vez criticou o tratamento da epidemia do novo coronavírus na China e o relacionamento da Organização Mundial da Saúde com o governo chinês. Trump continua ameaçando cortar a contribuição financeira que os americanos dão à organização. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, respondeu à Organização Mundial da Saúde que pediu para não politizar a pandemia, porque o magnata criticou o tratamento da doença por parte da China. Quando ele diz politizar, ele está politizando. Quando falamos sobre política, não acredito que ele esteja falando sobre política e veja o relacionamento que tem com a China.
Trump afirmou que considerava retirar o financiamento da OMS. Enquanto isso, estamos nos mantendo. Queremos dizer que é muito injusto os 452 milhões dos Estados Unidos em comparação com os 42 milhões da China para a Organização Mundial da Saúde. Não está certo, não é justo, e outras nações também doam substancialmente menos do que os Estados Unidos. Pelo segundo dia consecutivo, os Estados Unidos registraram quase 2.000 mortes por Covid-19, elevando o total para mais de 14.600 mortes pela pandemia. O país tem mais de 420 mil casos do novo coronavírus. A seguir, vereadores de Criciúma reduzem os próprios salários. Intenção é economizar e ajudar o executivo a enfrentar a pandemia do Covid-19. Os vereadores de Criciúma irão reduzir os seus próprios salários. A intenção é economizar e ajudar o executivo a enfrentar a pandemia da Covid-19. Os vereadores decidiram diminuir em 10% os seus subsídios, sendo que do presidente do Legislativo será de 20%. O projeto de lei 2020 foi discutido e aprovado por unanimidade. Além dos parlamentares, também entrou na pauta o PL 2120, que trata do subsídio do prefeito municipal e do vice-prefeito. Cada um teve redução de 20% e 10%, respectivamente. Os subsídios dos secretários não foram alterados, por solicitação do próprio prefeito municipal. O presidente da casa, vereador Tita Belloli, confirmou que a redução dos parlamentares chega a 30%, pois os mesmos não tiveram a reposição do reajuste da inflação acumulada do período INPC dos anos 2016, 2017 e 2018. A intenção de Belloli é promover ainda uma série de ações que resultem em economia de gastos de aproximadamente R$1 milhão, como a redução no pagamento de aluguéis, suspensão de diárias, das sessões especiais, das moções de aplausos, das audiências públicas e do projeto Câmara Mirim. As máscaras caseiras também podem ajudar na prevenção contra o coronavírus. E para auxiliar os profissionais de saúde que estão na linha de frente de combate à Covid-19, tem muita gente empenhada na fabricação de peças de tecido, já que as máscaras descartáveis estão em falta. O Carlos usa máscara o tempo todo. Ele conta que só assim se sente mais protegido contra o coronavírus. Usa máscara o tempo todo? Sim, durante o trabalho é preciso, né, o tempo todo. Que a gente está de frente, né, a linha de frente precisa ter cuidado, né? A máscara da Assunção é artesanal, produzida em tecido. Tem a mesma funcionalidade que as demais, feitas com outros materiais. Pelo que eles estão falando agora, o melhor é a gente usar máscaras, né? Porque até então eles estavam pedindo só para quem trabalhava diretamente com as pessoas infectadas. Então, por isso que eu estou usando a máscara agora. O Ministério da Saúde recomendou que a população faça uso de máscaras caseiras e que as máscaras cirúrgicas sejam utilizadas apenas pelos profissionais da saúde, já que está cada vez mais difícil o acesso aos equipamentos de segurança. Segundo o ministro Luiz Henrique Mandetta, os modelos feitos em casa podem ser simples, de pano, mas funcionam como barreiras de proteção. Que ela pode sim usar, que isso não é problema nenhum e que ela vai ter sim a proteção mecânica. Nós estamos falando de perdigoto, de gotícula. Quando você põe uma barreira, você já não elimina a gotícula. E se vem de lá para cá, ela segura também como barreira. E como as máscaras estão escassas no mercado, muita gente tem se unido para fabricar máscaras caseiras, como essa daqui, de tecido. Esse pessoal aqui é todo voluntário e juntos já produziram mais de 7 mil peças como essa. Outras 20 mil já estão em produção e todas elas serão doadas.
A ideia foi do empresário Luiz. Com a confecção parada por causa do isolamento social, ele pensou, por que não fabricar máscaras? Eu comecei a produzir inicialmente para os meus funcionários. Não tive intenção de fazer um volume grande e cada vez pessoas me pedindo a máscara, eu comecei a fabricar e hoje do 1.000 e 5.000 cheguei a cortar mais de 25.000 peças. E você não está cobrando 1 centavo, né, por essas máscaras? Sim, eu acredito que economia anda junto com a saúde, né? Não adianta economia querer andar sem a saúde. Então, eu acho o mínimo que poderia fazer ajudar um pouco na saúde para que nossa economia possa retomar o mais rápido possível. As máscaras caseiras ajudam muita gente, inclusive nas unidades básicas de saúde. Essas que o Dr. Paulo está recebendo vão para a comunidade carente, atendida pelo programa Saúde da Família. Quem trabalha na área de saúde, há necessidade de uma máscara que segura mais, para você entender assim, né? Tá? Então, uma máscara que protege mais o profissional da área de saúde, na realidade. Agora, para o usuário, assim, da comunidade, pode ser a máscara de tecido, sim, tá? A gente vive num momento realmente de crise ímpar, né, no mundo inteiro. Eu acho que se cada um colocasse à disposição para dividir, servir o outro, como fazem o pessoal aqui do UBS, olha, com certeza a gente vai superar essa pandemia. A produção de máscaras de tecido também vai colaborar com a geração de renda para costureiras que estão sem trabalho durante a pandemia. A Gisela coordena uma ONG de costureiras que vão confeccionar máscaras caseiras que serão doadas nas comunidades onde moram. A gente tem um projeto de geração de trabalho e renda, onde a gente produz várias sacolas, vários produtos, jogo americano, cestos, tudo. Já é um trabalho que está acontecendo há mais de 3 anos e com essa pandemia simplesmente parou tudo, né? A necessidade de isolamento e tal. Só que elas são chefes de família, elas têm que colocar, né, elas têm que pagar as contas, elas têm que colocar comida na mesa, e daí uma alternativa foi a gente começar a produzir máscaras, inclusive para que possam ser beneficiados os moradores das comunidades onde elas vivem. A máscara descartável ou de tecido funciona como um filtro. O uso serve para uma pessoa não contaminar a outra. E já que agora a recomendação é que cada um faça a sua, é importante certos cuidados para que a defesa contra o vírus seja realmente eficaz. Sair de casa, levar pelo menos 2 máscaras. Tá? Por quê? Porque durante o período que você estiver fora, em contato próximo com outras pessoas, você vai utilizar essa máscara. E falando, respirando, essa máscara vai ficar úmida, ela vai ficar molhada e você vai ter que retirar essa máscara porque senão ela não vai mais funcionar, tá? Então é sempre importante na hora de colocar e retirar a máscara que a gente não pegue pelo lado de fora. Então a máscara ela tem que cobrir completamente o nariz e a boca. E na hora de retirar, eu retiro a máscara pelo elástico ou pelas tirinhas, né, no caso daquela máscara de amarrar, e vou colocar essa máscara dentro de um saco plástico para levar essa máscara para casa para lavar a máscara. Eu posso colocá-la de molho no hipoclorito, né, para fazer a desinfecção da máscara, ou lavá-la com água e sabão líquido comum que vai matar o coronavírus e outros vírus e outros bichinhos que eu pegar aqui durante o dia. E na série de reportagens especiais produzidas pelo Departamento de Comunicação da Unesc, vamos conferir um projeto das caixas de acrílico que irão proteger ainda mais os profissionais da área da saúde, que estão na linha de frente na luta contra o coronavírus. A ideia partiu de um estudo que foi publicado numa revista médica chamada New England, que ela dizia que essas caixas de vidro em cima da cabeça do paciente, elas contêm a grande maioria das partículas de aerossol, que são essas partículas que acabam contaminando o ambiente com o coronavírus ou com qualquer outro tipo de vírus ou até mesmo bactérias, do paciente que chega na sala de emergência ou que chega no centro cirúrgico, que precise basicamente de um manejo da via aérea desse paciente. Então, no momento que ele tosse ou que sai alguma secreção, essa secreção ela fica incumbida nesse mesmo ambiente, né? A proposta do curso de design foi viabilizar uma pesquisa que já vinha sendo iniciada através de órgãos internacionais e o contato com o médico
tornar possível essa cabine para evitar a contaminação pelo coronavírus. Nós trabalhamos através de uma equipe do curso de design, com discussões sobre a execução do projeto, e conseguimos elaborar esse primeiro protótipo de simulação nas nossas instalações do Lab Design da Unesp. Essa nossa caixa, ela sofreu algumas adaptações criadas por nós, nós médicos que estamos em cima dela, assim como o professor Yeti e a professora Bárbara, para que ela pudesse melhorar a ergonomia e melhorar o manejo dos profissionais. Então, basicamente, ela pode ser manejada por trás do paciente, por cima da cabeça dele, fazendo os manejos até de acesso à via aérea aqui por dentro, com o auxílio da equipe pelas laterais e por baixo também, Ela vai trazer segurança não só para esse momento, mas para toda a vida aí do manejo intra-hospitalar dos pacientes e pré-hospitalar dos pacientes que necessitam de alteração de via aérea. E o Informe Região desta quinta-feira, véspera de feriado, fica por aqui. Tá chegando aí o pastor Nelson Amaro para comandar o programa Homens que Vencem. Eu voltarei amanhã, feriado, sexta-feira santa, se Deus assim permitir. Boa noite.